Ninguém faz sucesso fazendo beiço. Ninguém faz sucesso se gosta de números, de dinheiro, de enganar os outros. Ninguém faz sucesso se gosta de acumular objetos ou é um obcecado pela riqueza. Não, ninguém vai fazer sucesso assim. Só tem uma fórmula de sucesso, uma só. Gostar de pessoas, gostar de gente, gostar de ouvir, gostar de conversar, gostar de aprender histórias diferentes da sua, de interagir. Terá êxito no trabalho se gosta dos colegas, se gosta da mobilização, se gosta de estar ali. O lugar é sempre a outra pessoa. O nosso bom lugar é sempre a outra pessoa. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Como é importante capinar em segredo para que essa colheita seja comum. Mas capinar individualmente para se dar aos outros. Como diria Guimarães Rosa, a colheita é comum, mas o carpinejar é sozinho. Bem-vindo à máquina! Melhor frio, melhor quente, mas nunca morno. A Bíblia já diz: Deus vomitará os mornos. Então toma partido, senão não adianta nada. É preferível que seja cético, que seja realmente indiferente, ou passional, afetivo, terno. Mas nunca fique no meio termo. O meio termo é covardia. O meio termo é comodismo. O meio termo não faz literatura. Walter Hugo, mãe. Como? Mas como que a máquina te capturou? Onde tu estavas? Mas que máquina é esta? Estava em casa a escrever o próximo romance, a melhor ideia da minha vida. E qual que é a melhor que ideia é isto, da tua vida? Esqueceu. Esqueci. Vocês não têm ideia do que é perder a ideia dele. Um dos maiores escritores portugueses. Ele tem feito um estrago existencial a muitos leitores, trabalhando o remorso, o abandono, essa metafísica da solidão, mas com uma mensagem de esperança fortíssima. Eu nunca vi alguém apanhar tanto e ser tão esperançoso. Prêmio José Saramago, Portugal Telecom, foi uma rede de sucesso pesado para quem começou no direito, né? É formado em direito. É verdade. Trabalhou como apresentador de TV, é cantor também. Mas tem um talento para tal. E é incrível o quanto que o romance, porque tu é essencialmente um poeta, né? A Máquina de Fazer Espanhóis, O Remorso de Baltazar, Serapião, o quanto que tu conseguiu no romance criar uma cidade, Walter Hugo, mãe. É uma densidade, uma atmosfera. Eu leio teu livro, eu sei que é tu. Tu pode colocar sem teu nome, entendeu? Da onde é premeditada essa construção de todo o universo ficcional, ou aconteceu meio por acaso, pode ser um período, uma fase? Eu acho que a identidade literária, ela
no meu caso, ela vem exatamente da poesia. E eu até acho que você deve entender muito bem isso, porque tu também és um poeta, essencialmente, e depois tens muitos livros de uma certa prosa, de crónica, abordando os textos de outra forma, não é? Mas isso não deixa de a gente fazer com que a gente perceba os versos, as frases, a perfeição das frases, inclusive dentro de uma crónica, que tem gente que escreve crónica como se fosse assim um relato meio só útil para qualquer coisa. E como se fosse mais jornalismo do que literatura. E depois tem gente que tem ali um espaço em que de repente tu olhas e percebes que aconteceu uma certa epifania, que aconteceu verdadeiramente uma criação, não é? Eu acho que eu fui andando, na verdade eu fui lendo muito poesia, quis muito ser poeta e talvez seja um poeta meio espalhado na prosa, não é? Em vez de estar rigorosamente definido no verso, eu espalhei um pouco a poesia no texto, num enredo, num assunto, e a minha personalidade deve vir daí. Eu sou assim uma misturada que eu ainda estou tentando entender-me. Tu faz muito sucesso no texto, tu também faz muito sucesso com o público. Fronteiras do Pensamento, uma unanimidade a tua participação. Ou seja, o quanto que tu consegue atrair o público, prender o público, seduzir o público. Mas aquele bom moço que toda mãe gostaria de ter dentro de casa. Minha mãe, inclusive. Ela tenta até nem deixar eu sair, eu só saio assim, abduzido. Nunca. Eu vou tentando, ela tirou até a chave da minha mão para eu não poder abrir, destrancar a porta. Mas você sabe que quando era mais jovenzinho e tinha aquela fase do festival de verão em que a gente quer passar a noite fora só fazendo sacanagem, eu era aquele amigo que todos os pais dos meus amigos perguntavam: Walter vai? Se o Walter for, você pode ir. Se o Walter não for, você não vai de maneira nenhuma. E então eu tinha isso parecia que ia cuidar das pessoas. Ninguém te olha e vê lascívia, luxúria, mas devassidão. Eu tenho um corpinho interessante, escondido, com vontade de vez em quando sair à rua. Eu mexo, tenho pulsões animais. É muito erótico. Eu gosto, eu inclusive defendo uma liberdade nesse sentido. Eu acho mais que as pessoas têm de fazer tudo e sobretudo com quem deixar, não é? Não pode forçar. Agora, se for um acordo, eu quero que as pessoas sejam todas livres. Você é favorável ao casamento aberto ou não? Olha, eu até te vou dizer, eu acho que a humanidade vai progredir para um casamento plural, inclusive, de várias pessoas, porque o casamento é um acordo e nós hoje disciplinamos muito a afetividade, tem de encontrar uma mulher, apenas uma mulher, ser fiel a uma mulher, e isso já não funciona. Isso é uma ideia que inclusive nunca funcionou na humanidade. Isso foi uma ficção assim de um tempo do fim do século XIX, século XX, porque nunca foi um pressuposto, sobretudo nunca foi um pressuposto para os homens. Esse ideal de uma fidelidade foi sempre uma obrigação das mulheres. Os homens nunca tiveram essa obrigação. Houve um tempo em que os homens se iludiram e acharam que tinham chegado à monogamia e que isso fazia sentido. Mas isso não tem sentido praticamente em espécie nenhuma. Tem umas espécies que, enfim, ficam condenadas. É mais uma condenação do que propriamente uma graça, não é? Eu concordo que é uma imposição. Mas tu já tentou e já conseguiu ser fiel? Eu fui sempre fiel, Fabrício, isso até me ofende. Eu sou profundamente fiel. Eu dizendo sim, eu fico. Tu fica? Fico mesmo. E aquele homem dentro de mesmo querendo ir embora. O quê? Eu fico mesmo querendo ir embora. Mesmo no momento em que eu acho que eventualmente a relação me faz mal, eu espero sempre.
Um dia alguém plantou na minha cabeça esta fixação de achar que o incrível, efetivamente, não é a gente fazer com que muitas mulheres se apaixonem por nós durante a vida, mas fazer com que a mesma mulher se apaixone por nós muitas vezes durante a vida. Por isso, eu vivo com isto. Alguém pôs isto diante de mim, eu aceitei e eu fiquei assim. Mas tu vê só, tu defende o casamento aberto, ou melhor, nem casamento porque aquilo aberto. Que eu quero para mim não tenho... casamento múltiplo e é extremamente fiel, ou seja, tu tá preso dentro de si ao modelo antigo e vê um outro modelo, assim, tá condenado. Eu sou uma condenação, eu sou o pior inimigo, porque eu acredito em coisas que eu não ponho em prática porque eu não suportaria para mim, mas eu acredito nelas. E eu não condeno os outros por fazerem, por serem de outra forma. Eu acho muito bem, acho até eventualmente mais normal ser de outra maneira, que não a maneira como eu sou. Eu não acho que, então, que a minha fórmula seja melhor. Tu está condenado a ser abandonado. Eu estou condenado a estar sozinho. Eu sou perfeito para paixões de 3 meses. Em 3 meses as meninas adoram-me, até aos 3 meses. A partir dos 3 meses elas percebem que o escritor é um cara chato que fica sentado o dia inteiro no computador procurando palavras, quer dizer, não é abduzido por uma máquina todos os dias, não é? Uma 3 meses dá conta. De vez em quando. Então, direto, se eu começo com alguém exatamente nos 3 meses em que eu estou escrevendo, que não vai ter entrevista, não vai ter viagem, ela acha que eu sou a pessoa mais infeliz e que não tem nem por que passar perto. Eu não sou sexy nessa altura. Eu só sou sexy quando tem assim quando o livro está pronto. Um elemento alienígena, quando o livro está pronto e a gente viaja, aceita convite, tem um cocktail, tem um jantar. Tu está no momento sexy. Eu agora estou... Não, eu estava escrevendo a minha casa, o meu melhor romance, a minha melhor ideia. Não, tu perdeu a ideia. Eu disse, eu quero a minha ideia de volta. A ideia foi roubada exatamente pela máquina ou você. Alguém vai ter que devolver a minha ideia de volta. Eu salvei o teu sexy. Eu exijo sair daqui com o melhor romance do mundo na minha cabeça, porque era o que eu estava fazendo em casa. Eu vou falar com se vocês tratem disso, produção, Gazeta, São Paulo, Brasil inteiro. Ok, tu vai ser reembolsado. Calma. Tu pode puxar a alavanca? Consegue segurar o copo e puxar a alavanca? Okay, é homem. Vamos ver. Vamos ver. Traz. Silêncio. O silêncio cicatriza ou perturba? O silêncio ajuda até um certo ponto e depois não tem saco. Assim, não pode ser demasiado, não pode ser, sobretudo, prolongado até sempre. Então eu sou um indivíduo. Eu hoje estou meio estranho ouvindo música clássica, erudita, barroca. Mas eu tenho uma alma muito punk e então eu preciso de um ruído básico, assim, de um tema assim, João Gordo de vez em quando, Atos do Porão, assim, Sepultura. Eu preciso muito disso, dessa energia, assim, é uma coisa que a gente nem que não queira, só pelo ouvido a gente já mexeu. É, assim, uma deslocação. Tu tem um metal muito forte dentro de ti. Assim, então, dureza, eu tenho uma alma mais ou menos notívaga e perigosa. Essa alma perigosa também é uma alma que acredita muito na generosidade, na bondade. E eu procuro isso. E eu não entendo muito bem, e quer entender? Como tu vê a maldade? A maldade tu vê como se fosse um produto social, uma distorção social? A maldade é pura desumanização, eu acredito, assim, eu não embarco nessa coisa de naturalizar o mal como uma característica do homem. O homem não seria naturalmente mal. O homem é outra coisa, ou melhor, se tu quiseres, a gente pode ver assim, o homem começa num bicho. O homem, alguém teve a ideia de criar a humanidade, pegou num bicho e disse, vai acontecer este bicho uma transformação ao nível mental em que ele vai poder aceder a uma ideia de alguma redenção, em que é uma ideia que redime a sua condição de bicho, de animal.
Então, alguém escolheu, assim, esta coisa que tem braços e pernas desta forma, não é? Mas o estar assim, desta forma, não implica imediatamente que você seja humano. Porque a humanidade é uma construção de pulsão mental, de pulsão até cultural. Ela é um caminho para uma espécie de sublimação da experiência de existir, em que você não vai poder deixar de usar um bicho para se manifestar e para acontecer, mas quanto mais distante esteja da pulsão do bicho, dessa atrocidade que faz parte do animal instintivo, quanto mais longe você estiver, mais perto pode chegar a uma ideia de humanidade. E por isso, a humanidade para mim é uma concepção. Mas aí tu precisa estar num estado de permanente vigília. Claro. Para ser bondoso, tu tem que ficar vigilante. É um exercício de consciência e por isso cansa, por isso cria dúvida, por isso a gente não dorme, por isso problematiza até a nossa dimensão mais genuína. A gente chega a um ponto e problematiza porque fica, mas é mesmo, eu quero mesmo. Com excesso de trabalho, com excesso do trabalho, nem do emprego, do trabalho, isso não vem gerando uma crise moral, já que a gente se torna mais desatento para a casa, para a família e para as relações pessoais? Quem disse que o trabalho é uma coisa de que o homem precisa, assim, quem inventou o trabalho? Há pouco eu estava a conversar com uma amiga, a Michelle, e dizia, quando eu estive na Ilha de Malta, mostraram a primeira construção, a construção mais antiga da humanidade. Uma ilha incrível, com fruto e praia e tudo, e alguém um dia, no meio daquele paraíso, disse assim, olha, vamos parar de ficar só apanhando banho de sol e caçando menina e vamos carregar umas pedras e fazer aqui uma construção. E esse cara tramou a humanidade, porque ele inventou o trabalho, ele não deixou o povo ficar só vivendo de coco e banana e peixe. Então há ali um momento em que nós criamos uma necessidade que já não tem mais como afastar. Neste momento o trabalho a gente vê quase como uma definição da dignidade humana, não é? A verdade é que ao mesmo tempo chegamos a um ponto da nossa construção social em que não há garantia de trabalho para todos. Então a humanidade não pode ser exatamente um trabalhador, porque você tem de garantir que quem não consegue trabalho continua a ser gente. O que é? Só doida? Por que ela é tão importante? A Cecília Bartoli, ela entrou na minha vida até recentemente, mas ela mudou muita coisa na minha cabeça, porque ela traz uma perfeição quase olímpica da voz dela, não é? Ela é uma atleta olímpica da canção. E então é uma coisa de absoluta superação da expectativa da voz humana, assim. A voz humana só chega ali quando alguém tem um talento, um dote físico incrível e depois trabalha uma vida inteira para chegar àquela conquista, né? Então, se tu tivesse que renunciar numa espécie de masoquismo literário entre os olhos e os ouvidos, caramba, não quero as duas coisas. Eu preferia cortar o sexo. Mesmo? Um dia não vai funcionar e não. Eu preferia ficar só ouvindo. Sabe e que a vendo. Breve perguntou isso, qual que seria o sentido que... Eu disse, tudo menos o sexo. Eu fui contrário de ti. Mas como eu vivo abandonado, Fabrício, eu estou guardando para quê? Eu acho que tu está fazendo um tipo. Esse tipo aí, sabe esse tipo da sedução do abandonado? É o órfão. Funciona muito. Na mitologia sedutora é o órfão. É aquele, por favor, me adote, me leva para casa, me dá um banho. Eu gosto muito de mulheres que cuidam, assim.
que ficam tomando conta, que ficam resolvendo Mas como tudo. tu sabe que... Para eu escrever, para eu poder escrever, eu preciso de uma mulher que ela saiba fazer tudo. Mas aí tu não tá comendo a tua mãe? Não, minha mãe santa. Não, é muito... Mas tu tem uma adoração pela mulher. Isso é... Ela está nos meus livros, eu elogio, eu luto pela mulher. Eu sou mais feminista do que... eu não faço a defesa do homem. O homem não precisa... até o teu nome vem em minúscula. Ou seja... E é mãe. E tu acrescentou mãe, em homenagem à mãe mesmo. As mães, as mulheres, no fundo, é essa coisa que as mulheres têm de que a biologia fez com que elas passem muito mais perto do milagre, não é? A mulher tem isso, nós não temos. Nós vamos fazer o quê? A gente, para superar a condição da existência, a gente vai subir o morro, escalando, e chega lá e sente que transcendeu alguma coisa. A mulher não, a mulher tem um corpo que ela de repente inventa alguém, não é? Ela fica 9 meses inventando alguém e depois esse alguém somos nós, inclusive. Por isso o homem é muito desgraçado que nisso. Capricho, né? Tu coloca uma mãe no teu nome. Mas até hoje tu não é pai. O abandono não paternaliza, não dá filho. Tu gostaria de ter um filho para sentir eu gostaria, esse milagre eu quero de perto? Muito. Eu sei que ter um filho na minha condição de homem, é claro que eu vou estar sempre condenado ao que estão os homens todos, que é uma relação eventualmente mais cultural, mental com o filho. A mãe tem uma relação muito mais física. O filho é um desdobramento do corpo da própria mãe. Mas eu quero muito isso, eu quero muito... Mais que casado, quer ter um filho. Só para eu entender. Mas você sabe que casar é o quê? Casar é ter alguém que é assim uma mulher super amiga, mais do uma que super companheira, companheira, mais do que ficar tendo noites interessantes, não é? O casamento, eu penso muito nisso. O casamento, o que interessa de facto... Por exemplo, imagina que eu estou com uma moça que de repente tem um problema e dá um treco nela e ela fica desarrumada, com o corpo ficou deficiente, não sei o quê. Você acha que eu algum dia deixaria uma pessoa assim? Eu nunca deixaria. Uma pessoa que fosse paralítica, tu não quer deixar. Se for a pessoa em quem eu investi, com quem tenho uma relação... Tá, mas eu quero entender. Eu fico muito zangado quando às vezes as pessoas dizem eu abandonei a Débora. Por quê? Porque a Débora agora tem o dedo torto e ela cortou o cabelo e ela, sei lá, teve um problema no peito, tirou um peito, vai pôr um silicone num peito e não sei o quê. Não dá para mim. Mas não dá por quê? Você faz planos para comer exatamente aquele peito? Não, quer dizer... E se não comer? Defende que ficar com as pessoas quando elas estragam, quando tem um defeito? Eu defendo que a gente... Que as pessoas não são máquinas. Que as pessoas não são máquinas, sobretudo não devem abduzir ninguém quando elas estão a escrever livros incríveis e por isso... E eu defendo que gostar de alguém, ficar com alguém, tem que ser uma coisa muito, muito interior. Tem que ser uma coisa muito interior. Que ela trespassa um pouco o corpo, que não fique... Tu tem muitas fases parecidas. Tem, e eu sou muito grato por isso. E tu é reservado. Como que tu age com isso? Porque a gente brinca querendo retribuir a todas. Eu queria poder desdobrar e casar com todas e fazer todas felizes e dar filhos a todas. E escrever um livro dedicado a cada uma delas. Mas como isso não é possível? Não é possível, então eu fico sozinho. Eu vou de fim de semana em fim de semana, assim, às vezes quinta-feira, às vezes quarta. Não tenho como estruturar. Talvez eu esteja começando a entender que o problema é profundamente meu. Obviamente que o problema é meu, porque o padrão está comigo, quer dizer, eu é que fico sempre numa mesma situação, então o problema só pode ser meu. E eu vou lidando cada vez melhor com a hipótese de, afinal, não ter ninguém, então ficar só como um indivíduo que... Mas tu não fica esperando milagre, porque tu está esperando milagre. Eu tive um milagre quando era criança, não vai ter outro. Que milagre? Quando era criança eu tinha umas feridas nas mãos
que a gente chama de cravo em Portugal, aqui vocês chamam de verruga, uma coisa bem séria. Eu tinha as mãos ligadas e um dia fui a uma capela e pedi a São Bento para me curar. Eu deitei e acordei curado. E as ligaduras, aqueles esparadrapos que os médicos põem, tinham desaparecido, nunca ninguém viu. E eu não tenho cicatrizes, desapareceu completamente, absolutamente. Deitei-me com muitas feridas e com as mãos absolutamente atacadas desse problema, e eu acordei curado. Então, de início, eu durante muitos anos eu nem pensei nisso, achei que era uma coisa tão incompreensível que talvez fizesse parte do universo estranho da infância, não é? Que a gente na infância não entende coisas. E ultimamente eu às vezes penso nisso, penso assim, não, eu até tive acesso a algo que não faz sentido nenhum, né? Que não adianta vir alguém dizer que não acredita, porque eu próprio não sei em que acredito, mas eu estava lá e isso aconteceu comigo, por isso não. O sobrenatural te visitou? De alguma forma, o que aconteceu ali comigo deu-me uma prova de que há muita coisa que não vai ter explicação. E a gente vai se habituando a aceitar algumas coisas. Não incentivo, mas também não critico. Às vezes tem gente que diz a coisa mais louca, que fez a coisa ou que viu a coisa mais louca. E eu fico sempre, claro, não vou acreditar logo em qualquer um, sem mais nem menos, mas eu sou a última pessoa a propriamente criticar ou achar que alguém não deve dizer uma coisa em que efetivamente em que acredita que aconteceu. A tua solidão seria o preço a pagar pelo milagre da infância? Quem sabe? Quem sabe? Que é, máquina? Terminando, Walter. Que pena. A máquina vai se Vocês vão devolver a minha ideia? Leva eu para Portugal, eu não tenho nem dinheiro para comprar passagem de avião. Pode ficar tranquilo que a máquina te devolve. Pode dar teu recado final, tem 15 segundos para dar teu recado final. Amor e para todos, e sejam fiéis se conseguirem. Vale a pena ser fiel. É lindo, quanto mais não seja, se não for por ser bom, pelo menos é lindo, que seja pela beleza.